Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente consiga, durante essa preleção, estarmos mais perto do nosso Pai e, quem sabe, mais perto de nós mesmos. O jovem Jesus, pela primeira vez, sai da Galileia, dirige-se a Jerusalém, encontra João o Batista, é batizado e se revela a terceiros. Retira-se então para o deserto, onde encontra a si mesmo, buscando em si a verdadeira missão a que foi destinado. Nos conta o evangelista Marcos sobre Jesus. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Eu voltarei a comentar isso mais tarde. Antes dele, conta Mateus, surgiu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Lá viveu muitos anos, se alimentando e bebendo do que achava, trajando vestimenta extremamente rústica, pobre, simples, feitas de pelos de camelo. Pregava para quem quisesse ir lá ouvi-lo, sobre a vinda do Messias e as grandes mudanças que estavam para acontecer. Mais tarde, Saulo ouve Jesus na porta de Damasco, e vocês conhecem essa história. Para encontrar o novo Saulo, que podemos chamar agora de Paulo, deixa tudo o que o prendia. Retira-se para o deserto e lá permanece por 3 anos, como ele mesmo conta na carta aos Gálatas. Nesse período, medita e estuda os escritos que Ananias lhe dera. Paulo percebe e assume sua verdadeira missão. Mas que deserto será esse, gente? Onde entra um jovem carpinteiro da Galileia e sai o Messias esperado. Onde entra um assassino, mandante da morte de Estevão, um perseguidor dos seguidores do carpinteiro, e sai o maior divulgador da Boa Nova. Que deserto é esse onde o jovem João abandona a sua vida, tudo o que tem, sua família, abandona totalmente a vida material e passa a propagar as verdades de Deus? Seriam as áreas áridas e miseráveis da Palestina as mesmas onde os jovens judeus, atendendo os costumes daquela época, precisavam passar algum tempo para depois serem aceitos como adultos nas suas comunidades? Os desertos físicos, nós aprendemos nas nossas aulas de geografia, não é verdade? São áreas que recebem muito pouca irrigação, precipitação de chuva. Assim, tem a reputação de sustentar muito pouca vida. Os animais e as plantas que nele conseguem habitar sofreram grandes mudanças. Na Palestina, dessa época,
eram muitas as áreas desérticas, como o deserto do Sinai, o deserto da Judéia, o deserto de Jericó. Praticamente metade do território israelense hoje compõe o chamado deserto de Negev. Há 2000 anos, alguns desses desertos eram obstáculos naturais que deveriam ser transpostos para ir-se de uma cidade a outra. Conhecidos, portanto, por todos os viajantes que o cruzavam, e não raramente, muitas vezes. Compunham um cenário que o povo aprendia a conhecer desde criancinhas pelas histórias que seus pais lhes contavam. Mas, dentro da nossa doutrina, dentro dos ensinamentos da nossa doutrina, é a isso que se referem? Entendemos que não. O que nos interessa é a impressão que temos do seu isolamento, da carência de água e alimentos, nos levando a compreendê-lo como um símbolo de solidão quase absoluta. Embora existam geograficamente espalhados por toda a terra, de certo esse sentido figurado que nós vemos na palavra deserto, dá uma conotação mais apropriada para entendermos e assim aprendermos incríveis significados desta nossa reencarnação. Aprendemos que a palavra deserto é originária do latim desertus, particípio passado do verbo deserere, que significa abandonar. Um jovem colega de trabalho, jovem, mas já há bastante tempo colega de trabalho. Há 3 anos atrás, ele viu seu pai desencarnar após um câncer terrível. Descansou, como disseram seus amigos, quando o cumprimentavam. No ano seguinte, após uma complicação cirúrgica, sentiu as dores da perda da sua mãe. Pessoa que ajudava ele e a esposa na criação de uma filha. Tornou-se uma pessoa diferente. Sério, já sem o sorriso de sempre, a alegria que sempre ele tinha. Mas não dava abertura para que abordássemos o assunto. Claramente estava sofrendo. Soubemos por terceiros, porque no trabalho não contou nem para os amigos mais chegados, que a menina veio a óbito, desencarnando no mesmo hospital em que ela estava internada. Apenas muito poucos souberam disso. Soube que foi extremamente doloroso. Ele entrou no mais profundo deserto. Após a depressão, esse jovem de 40 anos, que conheci feliz e alegre, amigo de todos, hoje parece um cadáver ambulante. Mas eu vou contar uma outra história para vocês. Espero que não tão triste. Stephen é um adolescente inteligentíssimo. Sempre foi primeiro da classe. Fala 3 idiomas além do nosso. Domina o computador como poucos no mundo. Desenvolveu, programou e apresentou em um festival de games
um jogo que imediatamente foi adquirido por uma grande empresa especializada. Orgulho dos pais e dos amigos. Com a habilidade de hacker, Stephen é chamado para assessorar profissionais muito mais velhos e de formação acadêmica de alto nível. Mas Stephen não é lá muito bom no relacionamento interpessoal. E de uma hora para outra, vê a namorada ir embora. Stephen tenta o suicídio. Hoje, sob tratamento psiquiátrico, apresenta uma enorme fragilidade emocional. Não vou discutir com vocês aspectos psicológicos desses casos. Eu quero apresentar para vocês o deserto. Eu confidencio a vocês que eu encontrei o deserto. Mas eu tinha comigo um livro, para mim de grande impacto, O Tempo do Autoencontro, de um nosso companheiro de doutrina, Rossandro Klinger, que resumia muito daquilo que eu já havia lido, mas que não atinava com seus significados. Obrigado, meu irmão. E me permitam que, sob a ótica e com o auxílio de Rossandro, possamos agora discutir o deserto. Todos nós já passamos e voltaremos a passar por períodos de perdas, de decepções, de dores físicas, psicológicas e diria até espirituais. Nesses períodos, a vida nos leva para uma espécie de recolhimento. São os períodos em que também nós nos retiramos, voluntário ou involuntariamente, para o deserto. O nosso deserto. Quando nós não alcançamos nossas expectativas, enfrentamos alguns fracassos profissionais. Na escola, enquanto estudávamos, nas nossas vidas íntimas, nas nossas vidas familiares. Quando alguém que amamos não está mais junto de nós, e a dor da saudade aperta nossos corações. Nos confrontamos com a sensação de que nós estamos no deserto. Mas também quando uma grande mudança se apresenta à nossa frente. Como aconteceu com Jesus. Devemos nos voltar para dentro de nós. Mas esse recolhimento não faz parte dos nossos hábitos. Eu diria nem da nossa cultura ocidental. Como no exemplo citado pelo Rossandro, se nós terminamos um relacionamento com alguém, muitas vezes nós continuamos frequentando, visualizando ou mantendo contato através de redes sociais, etc. Mas com profundo sentimento de raiva, de amor próprio ferido, produzindo dentro de nós substâncias que nos levam às enfermidades. Algumas vezes, nós nos expomos a medicamentos para sanar a dor, a bebida para fugir de nós mesmos, buscando um esquecimento que não atingiremos, porque esse, com certeza, não é o caminho. Não queremos estar conosco. A mais das vezes, é doloroso estar em nossa própria companhia. É nesse deserto
que nós nos sentimos sozinhos, exclusivamente conosco mesmos. É muito fácil a gente compreender. Tenho certeza que todos já passaram esse momento de estar sozinho consigo mesmo. E nos sentimos em péssima companhia. Mas seria isso? A verdade, seria isso o fim da nossa análise? Seria para isso que eu vim aqui falar? Será que foi isso que sentiu Jesus, João, Saulo, quando estavam sozinhos? Eu pergunto a vocês, é possível nós estarmos sozinhos? Nessa sala aqui, volto a perguntar para vocês, alguém imagina que está sozinho? Não pergunto se nós nos sentimos sozinhos, eu pergunto se nós estamos sozinhos. E a resposta correta seria, claro que não. Deus está sempre, absolutamente sempre conosco. E mais, aprendemos com os Espíritos que a nossa volta, física e espiritualmente, embora nós não possamos enxergar, estão companheiros nossos, com outra constituição, que exatamente por isso nós não podemos vê-los. Amigos e inimigos, ou simples espectadores das nossas vidas, bons e maus. Devemos nos concentrar em nós mesmos, em nossa meta existencial de estarmos cada vez mais perto do nosso Pai Criador, seguindo a orientação que Jesus nos trouxe. Os judeus, saídos do Egito, vagam pelo deserto, e eu pergunto, eles estavam sozinhos? Não. Deus estava por trás de todos os eventos históricos. Deus carregou aquele povo que se acreditava ser o povo de Deus. Caminhava junto, porque assim haveria de ser feito. Todos deixaram aquela reencarnação e outros espíritos reencarnados entraram na Terra Prometida. Jesus sabe que terá que enfrentar sua missão. Sai da sua terra natal. Sozinho vai encontrar-se consigo mesmo. Ele mesmo nos conta que entrou no deserto. Quem sabe um deserto físico. Defronta-se com as suas dúvidas e dificuldades, que o evangelista resume numa palavra: tentações. Enfrenta e vence cada uma delas. Sai de lá e dá início à sua difícil missão. Paulo enfrenta as mesmas dúvidas e dificuldades, mas tem com ele os escritos que ele havia recebido de Ananias, que contém a doutrina do amor como expostas por Jesus. Descobre o que Deus lhe reservou. Abre mão de tudo. Empreende a sua missão de continuador de Jesus. Estavam sozinhos? Ninguém está sozinho, nunca. Mas será então que Deus quer nos ver sofrer? Será que Deus quer nos castigar? Com certeza não. Então vamos raciocinar um pouco.
Deus nos permite experimentar a vida e fazer escolhas. À medida que as escolhas dão errado, Deus se pergunta: será que agora esse meu filho aprenderá que esse caminho não é legal? Ou fará tudo de novo? Ou fará tudo outra vez? Nós ficamos insistindo no erro. Dizem que Einstein teria dito: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Continuamos fazendo o mesmo conjunto de atitudes e esperamos outros resultados, quando na realidade a vida só muda quando nossas atitudes passam a ser diferentes. Então, na verdade, o retraimento é para repensar. Às vezes erramos exatamente por decidirmos fazer o que a maioria acha que deveríamos fazer. Padrões foram e são continuadamente estabelecidos, como certos modismos. E as pessoas julgam ter que segui-los. Quando o resultado para nós é negativo, nos sentimos frustrados, até usados. Não perguntamos o que na realidade, o que de fato queremos ou o que nós pensamos. Meus amigos, a dificuldade reside, como diz Rossandro, em promover a desertificação do nosso ser. Desse mundo que nós vivemos. Este mundo que espera de nós muita coisa. Nós não temos nada com isso. Nós temos que corrigir, nós temos que pensar. Nós temos que aproveitar os ensinamentos para realmente estabelecermos quem somos nós e o que nós viemos fazer nessa reencarnação. Nós sofremos, gente, por estarmos em desacordo com a nossa integridade. Então nós precisamos recuperar o que podemos chamar de nosso ambiente íntimo. Sustentar nossas próprias convicções, por mais que possam divergir do pensamento geral. Contudo, definir o nosso caminho pressupõe muitas vezes uma dose de solidão. Porque muitas pessoas se afastam de nós quando empreendemos mudanças. Eu sei que aqui nessa sala, muita gente já fez isso, já percebeu isso. Nós até brincamos que nós, muitas vezes, nós nos sentimos um ET no meio em que nós vivemos. Grande parte das angústias por nós experimentadas tem a ver com nossa atitude mental diante da vida e das dificuldades pelas quais nós passamos. O essencial não está naquilo pelo que você passou na vida, se foi abusado, negligenciado, torturado, se perdeu muitas pessoas amadas, contraiu uma doença dolorosa. Afinal, todos nós passamos por coisas assim. A questão, gente, reside na forma como reagimos a todos esses fatos. Ou seja, a nossa atitude mental. Mas ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer se responsabilizar pela própria vida, preferindo soluções mágicas. Ou como elas não existem, opta por culpar os outros, o destino, o azar ou o tal karma.
William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, ele nos ensina: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem modificar suas vidas mudando suas atitudes. E por que a maioria das pessoas não consegue essas mudanças? Por vários motivos, que passam por uma relutância em não mudar, devido a vantagens que obtém daquele jeito que ele está sendo. Prazer no comportamento que deseja manter. Medo de não ser aceito. Pouca iniciativa. Preguiça mesmo de agir sobre a vida. Criamos então para nós mesmos, dentro de nós, o mandamento: é muito difícil mudar. E ponto. Resolvemos nosso problema. Tá aí. Rivotril nele. Então, eu me lembro do nosso mestre Allan Kardec, como já citou o Luiz aqui na palestra dele, que ele pergunta para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam na questão 909 do Livro dos Espíritos: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. E eles dizem: quanto dentro de vós fazem esforços? Eu acho que muito poucos. Eu conheci uma pessoa de origem muito humilde e que não pôde estudar. Levou uma vida muito dura como trabalhador braçal. Depois de 3 filhos, com seus 40 anos, fez supletivo de ginásio e de colegial. Hoje nós chamamos de ensino fundamental e complementar, né? Quando se preparava para fazer vestibular em geologia, que era seu sonho, desencarnou. Ele fazia preleções nessa casa. Ele falava por 1 hora, sem fazer nenhum erro do português, como eu devo ter feito muitos hoje. Nenhum erro de concordância. Quando eu estava redigindo essas anotações, me lembrei dele como exemplo de ser humano que foi capaz de modificar a sua vida com o poder das suas atitudes mentais. Aí eu me fiz 2 perguntas para as quais eu não achei resposta. Quantas vezes esse amigo esteve no deserto? E a outra: será que alguma vez eu o ajudei? Quanto, meu Deus, eu gostaria de tê-lo feito. Meus amigos, acontecimentos externos, realmente sem qualquer possibilidade da nossa interferência, nos levam ao deserto. Desencarne de pessoas queridas, fatos econômicos relacionados com a nossa vida material. E nós não temos como interferir nisso. Como eu disse, são acontecimentos totalmente externos. E aí, como nós conduzimos isso? Nós, de antemão, principalmente nós que temos mais experiência da vida, sabemos que nós vamos entrar no deserto. Com certeza.
Então nós nos preparamos para isso. Nós sabemos. Nós já experimentamos antes. E vamos nos fortalecer. Porque nós vamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós vamos nos lembrar que além dos amigos espirituais que nos cercam, como a gente viu aqui, acima de tudo, Deus está dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus está no nosso coração, dentro de nós. Então, eu vejo que a dificuldade, se estivermos preparados, irá nos ensinar. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que ela pode doer, mas que ela nos traz um enorme conhecimento. Que alguma coisa Deus está nos conduzindo, está nos trazendo. E com certeza será para o nosso bem. Ele jamais faria o nosso mal. Então, muitas vezes, algumas providências nós precisamos tomar. Nós precisamos encarar a realidade quando se tratar de um problema físico. Não adianta fugir. Nós podemos buscar ajuda numa casa como essa, quando o problema se tratar de uma dúvida, de uma incerteza. Mas eu tenho certeza absoluta que, tendo observado, tendo conduzido essa observação corretamente, em todas as oportunidades em que estivemos no deserto, sofreremos menos, aprenderemos mais, cada vez que nós estivermos nesse deserto. Como ainda tenho alguns minutos, eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Gente, desculpa. Mas o que eu preciso ter? Qual é a receita geral que eu preciso ter para fugir desse deserto? Ou para entender que o deserto foi desertificado? Perceberam? Que aquilo que eu vou enfrentar, não é aquilo que eu poderia esperar em outras condições. E eu vou contar para vocês qual é a receita. São só 3 palavras que vocês jamais vão esquecer. Primeiro, fé. Vocês sabem o que é fé? Fé é a certeza absoluta. Fé é não duvidar, não titubear, porque você tem certeza absoluta. E qual é a certeza absoluta? Que nós temos Deus conosco. E qual é a segunda palavra? Esperança. Se a fé é a certeza do hoje, esperança é a certeza do amanhã. A esperança mostra que a minha fé é permanente. Eu levo a minha fé para o futuro. E a terceira,
Caridade. Caridade é uma coisa muito simples. É o caminho que Jesus ensinou para nós chegarmos mais perto do nosso Pai. Ele não ensinou mais nada. Tudo se resume numa palavra: caridade. O que é caridade? Se não o amor ao próximo. Mas não é a caridade de enfiar a mão no bolso e tirar dinheiro. Não é a caridade sequer de fazer uma ajuda a alguém que precisa de ajuda, um amigo, alguma coisa assim. Não. Caridade é a caridade essencial que fala Emmanuel. É a caridade do nosso comportamento frente à vida, desde o olhar, das nossas palavras, do nosso abraço, da nossa falta de preconceito, da nossa resiliência, é uma palavra hoje atual, né? A caridade, gente, nos levará aonde Jesus disse que nós seremos levados. E aonde que ele falou que ele seria levado? Ao reino de Deus. Não é verdade? E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Vocês percebem? Eu posso fazer muita coisa por muita gente. Eu posso tratar muita gente da melhor forma possível. Eu posso perdoar. E vou repetir uma coisa que eu falei na última quinta-feira. E nada mais egoísta do que isso. Porque eu estou fazendo para mim mesmo. Cada vez que eu faço isso, eu estou fazendo para mim. Cada vez que eu perdoo, eu estou fazendo para mim. Cada vez que eu faço caridade por amor ao próximo, eu amo a mim mesmo primeiro. Não é verdade? Está aí a receita do bolo. Fé, esperança e caridade.